Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de casas assombradas, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, meu nome é Adelaide, eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Esse relato, essa história aconteceu comigo, com a minha família, quando eu morava na cidade de Santos, litoral de São Paulo, né, em 1992. Na época eu tinha 17 anos, né, era uma adolescente. Então a gente viveu nessa casa, né, era uma casa de 4 cômodos, cozinha, banheiro, e a gente vivia bem, né? Aí quando foi assim, ao passar de 1 mês, 2 meses, é que começou os fenômenos. E teve uma vez que eu estava na cozinha, eu e a minha sobrinha, aí eu vi passar um vulto de um homem. Eu vi que foi um homem que passou, né, do quarto pro quintal. E eu fiquei assustada pensando que era algum assaltante, alguém que invadiu a casa, e eu corri atrás, porque quando ele passou correndo. E quando eu fui atrás, ele tinha desaparecido, né? Desapareceu no quintal. Nessa casa, a gente ouvia muitas coisas, né? Tinha no quintal, assim, um quartinho que a gente guardava as coisas, né? Que a gente não usava mais, guardava ali. É como uma despensa, com cadeado e corrente. E muitas noites a gente ouvia, né? Essas correntes mexendo. A gente escutava passos na casa. Como uma vez a minha irmã mais velha, ela estava com 2 amigas na área e elas estavam conversando, né, coisas dela, né, assim distraída. Quando a minha irmã olhou para trás, viu uma mulher, mas a mulher era muito bonita, né, estava de saia preta, a blusa florida, né, flores assim preta, vermelha, e a mulher era muito bonita. E quando a minha irmã olhou no rosto dela, ela deu um sorriso, né? E desapareceu. Assim, na frente dela. Aí essas meninas começaram a gritar, porque as meninas também viram, né? Não foi só a minha irmã. Elas começaram a gritar. Aí a minha mãe foi, né? Perguntou o que estava acontecendo. Elas contaram. A minha mãe, ela é muito católica. Ela foi na igreja, conversou com o padre, com o pároco da igreja, o Monsenhor Joaquim, na época, era o pároco da igreja, né? E daí ele foi lá, aspergiu água benta, fez uma oração forte, ungiu a casa, fez uma forte oração, e isso melhorou por uns 4 a 5 meses. Depois voltou os fenômenos, tudo de novo. Teve uma vez que a minha irmã viu um padre, que ele estava lavando uma batina, ele ainda suspendeu essa batina. Esse padre não foi só ela que viu, o vizinho também, que o quintal dele dava para o nosso quintal. E ele também viu. E essa aparição só aparecia ali por volta de umas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Era que aparecia esse fenômeno aí. E a gente só teve sossego mesmo quando a gente saiu dessa casa. A gente se mudou, fomos morar em outra casa, né, que a gente alugou. Aí sim a gente viveu em paz, né? Que antes da gente entrar nesta casa, que a gente tinha alugado para a gente morar, aí a minha mãe mandou de novo esse padre. Antes da gente entrar na casa, esse padre foi lá, ungiu a casa, aspergiu água benta, orou, e a gente se mudou. Aí a gente viveu em paz. Nessa casa foi um mar de rosas, realmente. A gente viveu lá por uns 4 anos, 4 a 5 anos. A gente viveu muito tempo lá. Então esse é o meu relato, Feliciano, tá? E eu tenho outros relatos também, que eu posso mandar, né, no decorrer assim, eu posso mandar esses relatos que aconteceram com a minha tia, mas esse acontecimento foi em Salvador, Bahia. E depois eu mando esse relato para vocês, tá? Um abraço para você, para toda a família e para todos que estão ouvindo esse relato. E peço a todos, né, que se inscrevam no canal A Hora do Além. Um abraço, Feliciano.
Feliciano, isso que aconteceu na minha casa, meu amigo, foi muito grave. Mas muito grave mesmo, entendesse? Fui morar nela, né? Depois que eu vim a saber, sabe, Feliciano? Dessa mulher que era a proprietária anterior. Essa casa. A mulher tentou alugar inúmeras vezes e ninguém queria. É tanto que quando foi pra gente alugar, a casa era muito organizadazinha, sabe? Bem bonitinha a casa. Quando foi pra mulher alugar, ela pediu logo 4 meses de aluguel adiantado. Tu acredita? E meu marido pagou, porque a gente tava morando na casa da minha sogra. Meu marido era do Banco do Brasil. Aí ele tinha vindo transferido pra lá. Meu amigo, foi uma coisa horrorosa que aconteceu. A gente escutava os bujão de gás pulando na cozinha, como que alguém suspendesse o bujão e soltava de vez, levantava a tampa do fogão, batia com a força, sabe? Derrubava como que tivesse saco de milho no chão, puxava cadeira. Meu filho ficava vendo através do reflexo da geladeira, vendo uma mulher com um monte de homem na mesa bebendo, ela servindo comida. Feliciano, foi sério, eu tava grávida do meu quarto filho, que foi uma filha. Eu nunca vi um negócio, eu quase morro. Teve de noite que eu pulava da cama para não fazer xixi na cama, de tanto medo. Foi sério, sabe? E depois, eu vim a saber depois, quando meu marido comprou uma casa, a gente saiu de lá, que foi morar um casal lá. Aí que foi sério mesmo. Essa mulher, esse espírito, Feliciano, obsediou uma criança. A mulher foi para lá de lua de mel, engravidou lá nessa casa, e a menina com 4, 5 anos começou com um comportamento, batia em todo mundo dentro de casa, quebrava as coisas sem ninguém saber o porquê. Aí quando foi com o tempo, a menina ficou obsediada mesmo dentro de casa, Feliciano. Aí a mãe dela soube de um senhor que morava no interior de Pernambuco e que fazia esse tipo de trabalho de obsessão, de tirar espírito obsessor. Aí trouxe essa criança, esse homem, para tratar da menina. Quando a menina viu o homem, já começou a estribuchar, fazendo coisa, tiveram que amarrar, para tu ter uma noção, tiveram que amarrar essa criança numa cadeira e o homem fazer as preces. O nome da mãe da menina, lembrei, é Lucy. A mulher me contou, ela disse: olha, Marlúcio, você não sabe o que a gente sofreu. Eu disse: eu imagino que eu sofri. E eu passei ainda, Feliciano, quase 8 anos nessa casa. A gente fez, minha irmã, eu tinha uma irmã que acreditava muito, minha irmã foi centro espírita, fez trabalho de desobsessão, com negócio que disse, é muito longo, foram 18 dias que eu passei nessa casa, de dia à noite, sem dormir mesmo, era prejudicando e não pensa que não só era eu que o via, não, meu marido também o via. E era assim, Feliciano, meu marido via do jeito que eu via. Por último, a gente via até o carro virando dentro de casa. O que é que tu acha? Começava como que fosse o fogão desmanchando, aí de repente a gente escutava aquele negócio virando. Olha, foi horrível, meu filho, foi horrível. Eu quase perco esse meu quarto filho. A barriga ficou num canto só, de tanta contração, de tanto medo que eu tinha, entendeu? Muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Um abraço bem grande, viu? Muito prazer em lhe conhecer. Gostaria de saudar o Feliciano e a todos os inscritos do canal A Hora do Além. Meu nome é Rafael, moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, mas o relato que eu vou contar, ele aconteceu no município de São João da Mata, Minas Gerais também. E esse relato ele aconteceu com a minha bisavó, na casa da minha bisavó. Então a gente pode se dizer que aconteceu aí por volta do ano de 1920, 1930. Isso aí pegou um pouco da infância dela e da adolescência dela. Uma casa no meio rural, e segundo os meus familiares, essa casa, ela aconteceu muitas coisas estranhas nela. De madrugada, muitas vezes, as panelas caíam no chão, que a gente sabe que antigamente tinha muito o costume ter vários pregos, né, pendurados na parede da cozinha, e geralmente se pendurava as panelas na parede. Mas tinha muitos casos de várias panelas caírem ao mesmo tempo. Próximo da casa tinha um monjolo, e esse monjolo,
A água, ela era desligada para que ele não ficasse o tempo todo trabalhando. Tem muitos relatos que diz que de noite, assim, escutava o monjolo começar a trabalhar. E aí, quando chegava perto do monjolo, o monjolo estava parado. Mas enquanto estava lá dentro da casa, é como se ele estivesse trabalhando. Então tinha muitas essas pequenas coisas estranhas que aconteciam ao redor da casa e dentro da casa. E com o tempo o pai dessa minha bisavó foi vendo que estava acontecendo essas coisas, tudo. Eles resolveram chamar um padre. E esse padre, quando ele chegou na casa, tinha todo um ritual, tudo. Ele começou a fazer as orações. E na medida que ele ia fazendo as orações, começou a surgir no ambiente várias vozes. Começou a se levantar várias vozes, como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Só que eram vozes que você não conseguia definir e discernir o que eles estavam dizendo. Elas falavam ao mesmo tempo como se estivesse querendo interromper as orações do padre. E o padre ia rezando, ia orando, talvez ali trabalhando com água benta também. E na medida que ele ia rezando, essas vozes iam aumentando cada vez mais o tom delas. Até chegar a uma altura que ele estava com dificuldade de continuar a reza. Como eu disse, é como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. E aí chegou uma altura que o padre, ele parou, que ele já não estava conseguindo mais. E ele deu o seguinte conselho, que era melhor então, como a casa estava numa situação assim, que era melhor eles derrubarem a casa e construírem a casa em outro ponto do terreno. Como por ser zona rural, isso ainda era possível, né? A pessoa ainda podia derrubar a casa, ter espaço em outro lugar e poderia construir em outra parte do terreno. Esses meus familiares acabaram ficando um tempo mais na casa, né? Mesmo com o conselho do padre. Os irmãos da minha bisavó mesmo casaram. A casa ficou um tempo abandonada. 2 irmãos da minha bisavó derrubaram a casa e reaproveitaram os tijolos para construir a casa deles. Só que diz que quando eles construíram a casa com os tijolos da casa que eles foram criados, dessa casa que acontecia as coisas continuaram a acontecer. Pelo fato de terem usado os tijolos de uma casa que já vinha com toda essa energia. Eu não sei dizer se talvez era propriamente só a casa ou a região, porque historicamente é uma região que na época da descoberta do ouro, toda aquela busca pelo ouro que teve na região, teve muito, talvez, massacre indígena naquela região. Eu não sei se isso pode ter alguma coisa relacionada também, mas aqui eu deixo o meu caso e fico muito agradecido pelo seu canal e queria parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigado, Feliciano. Muito obrigado, Marluce, Adelaide e Rafael. Gratidão, amigos, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.